Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí com a nossa matéria, né? Dessa vez a gente vai estar trabalhando com taxa de variação, com crescimento de gráficos aí, né? Em determinados assuntos. E a gente já começou a ver parte desse assunto, pessoal. Quando a gente estava lá trabalhando em retas, a gente estava trabalhando com essa parte de taxa de variação, taxa de crescimento ou decrescimento, né? A gente viu que uma reta ela vai ter uma taxa de inclinação constante, né? Para qualquer ponto que eu pegar, a taxa de inclinação vai ser a mesma, ou seja, a taxa de variação, de crescimento ou decrescimento daquela reta é constante para qualquer ponto que eu pegar da minha reta. A gente vai ver que diferentes gráficos, né, como que eu coloquei aqui, essa taxa de variação ela não vai ser constante igual é na reta. Ela vai mudar. Então, para cada ponto que eu pegar desses gráficos aqui, ó, vocês vão ver que a taxa de variação desses pontos em relação ao gráfico não vai ser igual um do outro. Pode coincidir de ser, viu, pessoal? Mas o comportamento desse gráfico ele não vai ser igual para todos os pontos que eu estou pegando em relação a essa taxa de variação. Tá bom? Então, o que seria, como que eu identificaria a taxa de variação num gráfico, sendo que não tem uma inclinação, né? Na verdade, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer, então vou pegar um ponto aqui do meu gráfico e aproximar uma reta do meu gráfico naquele ponto, né? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou estar aproximando uma reta no meu gráfico através desse ponto aqui, ó. Então minha reta vai estar passando por esse ponto aqui que eu posso chamar de ponto P e no intervalo do meu gráfico essa reta não vai encostar em mais nenhum ponto. Certo? Então olha aqui, ó. Então a taxa de variação desse gráfico aqui em vermelho em relação ao ponto P é a inclinação dessa reta, pessoal. Então isso que é a taxa de variação, a inclinação dessa reta. Observe que essa reta ela é o quê? Ela é decrescente, né? Então esse gráfico aqui, ó, ele é decrescente nesse ponto. Certo? Já se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, minha reta tangente vai ser essa daqui, ó. Sei lá, posso chamar de ponto P1, né? E daí, olha aqui, ó, essa reta aqui, ela já é o que? Crescente, né? Pela definição lá de reta crescente e decrescente que a gente tinha visto, essa daqui é uma reta crescente. Então, a taxa de variação desse gráfico nesse ponto, ela é o que? Ela é crescente, né? E se eu pegar nesse pontinho aqui, por exemplo, pessoal, ó, então eu peguei uma reta tangente aqui, ó. O que a gente pode ter? Eu peguei nesse ponto 3. A taxa de variação no ponto P1 cresce mais rápido do que no ponto P3, certo? A gente pode ver pela inclinação dessa reta. Se a gente fosse calcular a inclinação dessa reta aqui, ó, seria maior do que dessa reta aqui. É só a gente pensar, né? Se a gente pegasse uma unidade, olha o tanto que ele cresceu em Y. Se eu pego uma unidade aqui, olha o tanto que ele cresceu em Y. Certo? Então a gente pode observar através dessa reta tangente, né, que a inclinação do ponto P1 foi maior do que do ponto P3 e com isso a gente pode concluir que a taxa de variação desse gráfico no ponto P1 é maior do que no ponto P3, certo? Então olha aqui, eu vou dar outro exemplo. Então eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui, a reta tangente a esse ponto é aqui, ó. Certo? Então essa daqui é a minha reta tangente no ponto P desse gráfico, dessa função. Pessoal, a gente está sempre aprendendo, né? Reta tangente como a reta que intercepta só um ponto, né, do meu gráfico. Mas se eu estender essa reta tangente aqui, ó, ela vai interceptar em algum ponto nessa função, certo? Então a gente não pode ficar atrelado a isso. Então a gente sempre pensa aí que a aproximação da minha reta em relação à curva em um intervalo aí da minha curva, certo? E a gente sempre pensava nessa reta tangente como uma reta que intercepta em um único ponto no círculo, né, pessoal? Quando a gente pega aqui a minha reta tangente nesse círculo, realmente ela não vai interceptar em nenhum ponto, ó. Ela vai para o infinito, para cá, para lá, e o meu gráfico do círculo vai ficar aqui e não vai interceptar em nenhum ponto. Então, pessoal, a gente vai estar relacionando bastante aí essa reta tangente. A gente vai estar visualizando muito a inclinação dessa reta tangente e trabalhando a taxa de variação em cima dela, certinho? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então deu pra gente entender, né, que
Uma reta tangente vai digitar se aquela função está crescendo, está decrescendo naquele determinado ponto. E qual que é a taxa de variação daquele gráfico, né, naquele ponto, através dessa reta tangente. Aí vocês me perguntam, professor, como que eu vou conseguir determinar essa reta tangente? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então olha aqui, pessoal, eu vou pegar um ponto aí, né, que a gente quer determinar, por exemplo, a tangência desse ponto. Então, eu vou pegar um ponto aqui qualquer. Peguei um ponto P, né? Então, vou chamar esse ponto aí de ponto P. As coordenadas desse ponto P, pessoal, pode ser genérica, tá? Então, a gente vai decidir aí qual que vai ser essas coordenadas. Então, olha aqui, tá procurando a régua. Então, olha aqui. A abscissa, né, o valor de x do meu ponto P, eu vou chamar de x mesmo. E o valor de y do meu ponto P é essa função, né, aplicada no meu ponto x, ou seja, f de x. Certo? Então, as coordenadas desse ponto P vai ser quem? X e f de x. Certo? Beleza. E daí, pessoal, eu vou traçar uma reta, né? E essa reta não necessariamente vai ser tangente, porque a gente não sabe ainda definir ela. Né? Então, eu vou pegar uma reta aqui, ó, que vai passar em outro ponto do gráfico aí, né? Observa lá, porque eu não sei como que eu determino uma reta tangente. Então, ela vai passar nesse ponto aqui, ó. Certo? Que a gente pode chamar de P'. Ah, pessoal, e essa reta aqui, a gente chama ela de reta secante, porque ela está passando aí no meio do meu gráfico, né? Tá cortando em 2 pontos, né? Então, essa reta aqui, ó, reta secante, tá? Ela chama. E daí, o que a gente está fazendo, então? A gente vai determinar uma reta tangente desse ponto através dessa reta secante. Certo? Beleza. Então, a gente agora tem que determinar aqui, ó, as coordenadas do ponto P', certo? Observe aqui que o meu x, pessoal, vai ser exatamente esse daqui, ó. Certo? E daí eu tenho o x aqui e esse valorzinho aqui para completar até na abscissa de P'. E daí, pessoal, a gente vai chamar essa distância de P até P' em relação a x de ΔX. Por que, professor, ΔX? Porque ΔX esse delta aí, ó, me fala de variação, tá, pessoal? Então, é a variação de x. É a variação de x de P e de P'. Certo? Então, quem que vai ser a abscissa aí, ó, de P'? Vai ser esse x mais essa variação, né? Então, x mais ΔX. Então, a abscissa aí de P', x mais ΔX. E quem que vai ser a ordenada? Quem vai ser o meu valor de y aqui, ó, de P'? Nada mais é do que quem? A minha função aplicada na abscissa, no ponto de x, né? Quem que é o ponto de x ali? F é x mais ΔX. Então, aqui vai ficar f de x mais ΔX. Então, f aplicada nesse ponto, tá, pessoal? Beleza. Daí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a inclinação, pessoal, de quem? Dessa reta secante. Então, faremos a inclinação da reta secante. E como que eu faço a inclinação de uma reta mesmo, pessoal? A gente tem 2 pontos dela, então a gente consegue já determinar a inclinação dela, né? Vou chamar de m aí, né? Então, m da reta secante vai ser igual. Como que a gente fazia mesmo? Diferença do... Eu vou pegar esses 2 pontos, né? E pegar a diferença das imagens e dividir pela diferença dos meus domínios. Lembra disso? Então, essa é a diferença dos meus y. Então, quem que é o y de P'? F de x mais ΔX. Quem que é o y de P? F de x. Então, ó, peguei a diferença dos meus 2 y. Pessoal, se vocês não lembram disso daqui, ó, volta na aula lá sobre inclinação da reta que vocês vão relembrar isso daqui certinho, tá? E como que a gente define isso, tá? Lembra que a inclinação eu ando 1 para x e daí a minha inclinação vai determinar quanto que eu estou andando para y. Certo? E daí quando eu faço essa divisão eu vou ter exatamente essa inclinação, tá? É só relembrar disso daí. Beleza, então a diferença das minhas imagens dividido pela diferença do meu domínio. Então quem que é a diferença? O meu x em P'? É x mais ΔX. Então x mais ΔX menos
o x de p, que é o próprio x. Então observa aqui, ó, pessoal, que esse x ele pode, x menos x vai dar zero, então aqui embaixo vai sobrar só ΔX. Então a minha inclinação dessa secante, ela vai ser igual a f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Certo, pessoal? Então esse daqui é a inclinação da minha reta secante. Só que o meu objetivo é o quê? É encontrar a inclinação dessa tangente, né? Primeiro a gente vai encontrar a inclinação dessa reta tangente, para saber a taxa de variação, saber se está decrescendo ou se não está decrescendo. E daí, pessoal, o que a gente vai pensar? Ó, se a gente aproximar, eu vou andar esse P' até chegar em P. Por quê? O que eu estou fazendo com esse ΔX? Eu estou aproximando ele, não estou? E daí, se eu estou aproximando esse P' aqui de P e esse ΔX está ficando cada vez menor, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que essa reta ela se aproxime da minha curva, certo? No ponto P. Então, olha aqui, eu vou aproximar esse P' aqui, ó, de P, a minha reta ela vai dar essa tombadinha aqui e vai aproximar cada vez mais do meu gráfico, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar em diminuir cada vez mais esse ΔX, ou seja, tem que tender ele a quanto? A zero, pessoal. E aí eu vou ter exatamente que esse ponto P' vai ficar próximo de P. Vou representar esses gráficos assim dessa aproximação para vocês enxergarem melhor. Bom, pessoal, então olha aqui, ó, coloquei esses 4 gráficos menor, tá representando o mesmo gráfico, tá? Fingi que é igualzinho. E o que eu tô fazendo? Ó, eu tô aproximando cada vez mais esse ponto P' aqui, ó, de P. Até eles serem bem próximos ali, ó, tá vendo? Até essa reta ser tangente no ponto P do gráfico, certo? E daí o que está acontecendo com esse delta aqui x, ó, pessoal? Ele está ficando cada vez o quê? Menor, né? Até aproximando de onde? De zero. Por quê? Ah, porque o meu ponto P e o ponto P' está se aproximando cada vez de P. Então quer dizer que esse ΔX aqui está se aproximando cada vez mais de zero. Então, quando ele tender a zero, pessoal, quando ele estiver bem próximo de zero, vai ser minha reta tangente. Então, a gente vai determinar a inclinação da minha reta tangente quando esse ΔX está tendendo a zero. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Que a inclinação da minha reta tangente é igual ao quê? É igual o meu limite do meu ΔX quando isso tende a zero, né, pessoal? Quando esse ΔX está tendendo a zero da minha inclinação da reta secante. Quem que é a inclinação da reta secante? É exatamente isso daqui. Então, portanto, pessoal, a inclinação da minha reta tangente vai ser igual a o limite de ΔX tendendo a zero para f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Certo, pessoal? Então isso daí, ó, geometricamente a gente viu que realmente faz sentido, né? E então a gente define a inclinação dessa reta tangente através desse limite. Certo, pessoal? Então aqui agora a gente consegue determinar, né, a gente consegue determinar qualquer inclinação de um ponto de uma função, né? Então eu quero saber a inclinação, a taxa de variação de uma função qualquer em um ponto específico, certo? Vamos dar alguns exemplos que a gente vai utilizar, pessoal, exatamente isso daqui, certo? Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui, ó. A inclinação m do gráfico f no ponto x, f de x, é igual à sua inclinação da reta tangente no ponto. Se esse limite aqui, ó, existir, tá, pessoal? Se o limite existir. Porque às vezes esse limite não existe, daí não vai existir essa inclinação, certo? Beleza. Então olha aqui, ó, vamos ver o que está escrito nesse exemplo 1 aqui para a gente determinar através dessa formulazinha ali que a gente deduziu, né? Determine a inclinação do gráfico de f de x igual a x ao quadrado no ponto 2, 4. Então o que a gente vai fazer? Tirar o limite, né, de f que é x ao quadrado nesse ponto 2, 4. Esse h aqui, pessoal, pode ser qualquer valor aí que eu pegar, né? Então eu vou deixar ele como h. Então, como eu estou comparando em dois pontos, né, eu posso pegar aquele outro ponto qualquer que seja, né? Desde que eu tenda ele a zero
vou estar aproximando do meu ponto, que no caso aqui é 2, 4, certo? Então aqui a gente deixa como H, esse ΔX aí, H, ΔX, tanto faz, tá bom? Então olha aqui, então a inclinação vai ser M igual ao limite de H tendendo a zero para F de X mais H. Então X mais H eu vou colocar no lugar de X. Então vai ficar X mais H ao quadrado. Aqui, ó, observa. Observa, pessoal, que aqui dentro estou colocando X mais H no lugar de X, certo? Menos F de X, que é o próprio X ao quadrado, dividido por H. Então observe aí, pessoal, olha aqui, ó, que quando eu simplesmente substituo H igual a zero aqui e aqui, vai dar uma indeterminação. Então eu não consigo calcular o limite só substituindo esses valores. Então a gente sabe que para essa função aqui específica, né, essa função racional aqui específica, o H de zero ele não é bem definido, né? Aqui embaixo para a H tendendo a zero não é bem definido. Então o que a gente vai fazer? Vai manipular isso daqui. Então vou abrir esse quadrado aqui para ver o que vai sair dele de cima. Então limite de H tendendo a zero. Então vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo menos x ao quadrado. Tudo aí ó, dividido por H, certo? Olha aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado, pessoal, vai dar zero. Vai sobrar o quê? Limite de 2xh mais h ao quadrado sobre h, para h tendendo a zero. Olha aqui, pessoal, eu posso colocar o h em evidência, porque ele está aparecendo tanto nessa parcela da soma quanto nessa. Então vai ficar h, que vai dar, aqui vai sobrar só um 2x, e aqui vai sobrar só um h, dividido por h. Opa, faltou o limite, né? Então aqui é o limite de h, né? Eu coloquei em evidência 2x mais h sobre h para h tendendo a zero. Então olha aqui, pessoal, eu posso simplificar esse com esse, tá? E daí que vai sobrar o quê? 2x mais h. Então isso aqui é o limite de h tendendo a zero, é 2x mais h. Então isso daqui vai ser exatamente igual a... Agora sim, agora isso daqui é uma função polinomial, posso substituir o h por zero. Então aqui vai resultar em 2x. Certo? E daí eu coloco no meu ponto aqui, certo? Então quanto que vale o x aqui? Vale 2. Então o m vai valer quanto? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então a inclinação aí, pessoal, é igual a quanto? Exatamente igual a 4. Certo? Bom, pessoal, então olha o segundo exemplo aí, ó. Determine a inclinação do gráfico de f de x igual a 3x ao quadrado mais 1 no ponto 1 e 1 e menos 2 e 13. Então o que a gente vai fazer? Vou determinar a inclinação geral e depois aplicar para x igual a 1 e x igual a menos 2. Certo? Então olha o que a gente vai ter aí, ó. O m vai ser igual, né, que é a inclinação, ao limite de h tendendo a zero para f de x mais h menos f de x sobre h. Certo? Isso daqui, pessoal, vai ser exatamente igual a... Vou colocar x mais h no lugar de x aqui, certo? Então a gente vai ter o limite de h tendendo a zero para 3 vezes x mais h ao quadrado mais 1 menos f de x, que é a própria função, 3x ao quadrado mais 1, né? Isso daqui tudo menos, dividido por quanto? Por h. Certo? Beleza, então não dá pra gente substituir direto, porque embaixo aqui vai ficar zero, né, no meu denominador, então vamos fazer as manipulações aí em cima. Então vai ficar o limite de h tendendo a zero, que vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x h mais h ao quadrado mais 1. Esse menos vai trocar o sinal de tudo que está lá dentro, vai ficar menos 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso daqui, ó, embaixo é h. Vou aplicar a distributiva aqui, ó, né, 3 vezes tudo que está aqui no parênteses. Então vai ficar 3 vezes cada termo lá dentro. Então vai ficar o limite de h tendendo a zero a 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado
mais 1 menos 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso aí, ó, dividido por h. Então, pessoal, o que eu posso fazer? Cortar esse 3x ao quadrado com esse menos 3x ao quadrado, esse mais 1 com esse menos 1, e daí vai sobrar o quê? Vamos colocar de cá. Então, olha aqui, ó, vai sobrar limite de h tendendo a zero, 6xh mais a 3h ao quadrado, tudo isso sobre h, certo? Então, olha aqui, ó, tá aparecendo h desse lado e h desse lado, pessoal. Então, o que vai acontecer? Eu posso colocar da seguinte forma, ó, limite de h tendendo a zero. Então, pessoal, olha aqui, ó, vou colocar o h em evidência. Aqui vai sobrar 6x e ele vai sobrar 3h, certo? Tudo aqui, ó, dividindo h. E daí, o que eu posso fazer? Ó? Simplificar os dois h's, então vai ficar o limite de h tendendo a zero para 6x mais 3h. E daí, pessoal, quanto que vai dar isso daqui? É uma função polinomial? Então, h tendendo a zero, isso daqui 3 vezes 0 vai dar 0, então vai sobrar um 6x. Certo? Então, o que a gente pode fazer agora? Somente aplicar no ponto x igual a 1 e ponto x igual a menos 2. Então, m em 1 e 1, ou seja, a inclinação em 1 e 1 vai ficar o quê? 6. Certo? Então, essa inclinação aí é 6. E m em menos 2 e 13 é igual a quanto? Menos 2 vezes 6, menos 12. Então, essa é a inclinação aí. Certo, pessoal? Então, a gente definiu aí as inclinações dessa função nesses dois pontos, certo? A gente só discorreu aí, achou a inclinação geral e daí só colocou o x nessa formulazinha aqui que a gente achou. Certo, pessoal? Então, vamos dar mais um exemplo aí pra gente. Bom, pessoal, então eu coloquei um terceiro exemplo aqui, ó. Mostra que sempre a inclinação de uma reta, né? A inclinação de uma reta vai ser a mesma independente de x. Ou seja, qual que é sempre a função de uma reta? F de x igual a x mais b, não é? Então tem que mostrar que essa inclinação sempre vai ser esse valorzinho de a aqui, ó. Sempre. E daí ele não vai depender de x. Igual no gráfico, nos dois exemplos que a gente fez passado, estava dependendo de x para cada ponto que eu pegasse, né? Era diferente. Aqui não. Aqui, para independente do x, a inclinação sempre vai ser a. E eu quero que vocês façam isso e me entregam no Moodle. Fazer e entregar no Moodle. Ah, professor, como que eu vou fazer isso? Pega o limite, aquele limite que a gente viu da inclinação e coloca o meu f de x sendo isso daqui, que é o quê? Isso daqui é geral para qualquer função que seja uma reta, tá, pessoal? E esse daqui também vocês vão entregar, porque podemos relacionar limite com inclinação ou taxa de variação, tá? Ué, professor, é tudo que você explicou na aula de hoje. Sim, você vai fazer basicamente um resumão aí do que a gente viu na aula de hoje. Então, você vai relacionar essa parte de limite com inclinação ou taxa de variação aí. Se é decrescente, crescente, certo? Então, tudo que a gente viu na aula, você vai colocar aqui. E aqui você só vai fazer o limite, aquele limite, né, dessa funçãozinha aqui específica, que é uma reta. Certo? Daí vocês vão achar que ele sempre vai ter que ser A. Certo, pessoal? Então, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai ver um conceito novo, né, que é basicamente isso daqui que a gente viu só com outro nome, né, bastante famoso aí no cálculo, né, que vocês podem ver aí. E eu fico aguardando vocês aí no próximo vídeo, certo? Então até mais.